Olá, Virginiana, eu sou Júlio Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Virgem ou tem Lua ou Ascendente em Virgem. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nessa leitura e, por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tá certo? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar, solta para o universo e está tudo certo. Qualquer coisa, dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, tá certo? Virgem. Leitura para o coletivo de Virgem. Vamos lá? Tem pendurado. E o Ás de Pentáculos no oculto. Aqui estamos falando de um virginiano que está passando por um processo de, como vai dizer, de sacrifício? Não. É como aqui está passando por um processo onde se fechou, simplesmente está nesse processo realmente de sacrificar uma coisa em prol de outra. O dependurado, tá, para algum, está trazendo essa questão de talvez o seu ponto de vista não seja tão errado como você possa acreditar, tá? O seu ponto de vista pode ser diferente, sim, dos demais, das outras pessoas, né? Ok, pode sim trazer oportunidades, pode sim dar início a algo muito valioso. Para outros, exatamente, observa-se o que? Talvez outro ângulo, outro ponto da situação, porque de alguma forma, seja por você não acreditar em você, na sua visão, ou para outros, simplesmente por você se colocar numa situação onde você está vendo algo ou focando em algo que no momento faz com que você acaba perdendo algo, né? Aqui está caindo moedas, está caindo exatamente essa representação de valor, tá? Então, exatamente quando cai essa representação de valor, exatamente você perdendo um pouco essa questão de confiança, de valorizar seu ponto de vista, de valorizar aquilo que você se propõe, né? Se propõe a algo, algo grandioso para surgir na sua vida. Mas talvez não tenha aquele apoio de algumas pessoas, exatamente para outros, alguém dizendo que está errado, seu ponto de vista, e com isso você se coloca numa posição desconfortante, ou fica exatamente numa posição que fica tipo de mãos atadas. Para outros, exatamente, aqui é simples. A mensagem a mais rápida possível que está vindo para vocês é: o seu esforço, o seu sacrifício vai te trazer grandes oportunidades e abertura de caminhos, tá? Não é em vão. Seja qual for, vai te trazer grandes oportunidades de abertura de caminho. Ok? Vamos lá, bicho. Seis de espadas, mudanças, né? Mudanças essas, seja de pensamento, seja de conduta, realmente mudanças. 8 de copas, 3 de espadas, 10 de paus. Ou seja, para muitos exatamente está numa situação desconfortante nesse período, sim. Está se sentindo desvalorizado, sim, tá? Para outros, exatamente, existe essa questão de você estar passando por um processo ainda de que está um pouco limitado, mas as coisas vão se abrir, trazer essa oportunidade. Talvez você não esteja confiando exatamente 100% em você, lógico que ninguém vai confiar 100%, né?
mas ter uma confiança maior em você e acreditar em você. Para outros, exatamente, existe essa questão. Observe exatamente o seu ponto de vista. Observe realmente se faz sentido ou não faz sentido, porque o 6 traz essa questão de viagem, mudança, né? Aqui é uma mudança exatamente seja no padrão de pensamento, né? Exatamente um padrão de pensamento, um padrão de ideia que mexe com as emoções. Estamos falando exatamente do elemento A, mas aqui nessa carta também tem o elemento água, né? A espada, o conhecimento, sabe? É exatamente indo de um processo para outro. Para alguns, exatamente confirmado o quê? Saindo de uma situação sacrificante para novas oportunidades. Perceba exatamente que esse barquinho está saindo exatamente do dependurado. Mas de alguma forma essa situação, Virginiana, aconteceu. Seja para alguns, trazer essa questão de mudar a forma de pensamento, né? Mudar exatamente as ideias, sair de umas crenças que estavam limitando, está saindo exatamente do 5 de espadas, né? Procurando uma base mais segura, uma base mais sólida, ou senão né, aqui uma ilha mais tranquila. Então aqui é um virginiano que está fazendo uma mudança. Muitos aqui é mudanças internas mesmo, né? Do seu ponto de vista, da situação que realmente vale a pena se colocar nessa posição ou não. E o virginiano tem essa questão de que realmente seguir sua intuição nesse período, ou simplesmente ter que deixar alguma situação, alguma coisa para trás. Por quê? Porque houve decepções. E essa situação do dependurado aqui, ó, é, por, é exatamente para a grande maioria, é passando por limitações mesmo. Olha o tanto de peso que a pessoa não consegue nem ficar erguida, carregando um bocado de peso, seja preocupações familiares, preocupação de relacionamento, do profissional. Aqui é um virginiano que, tipo, pega a responsabilidade de tudo para você resolver, né? Simplesmente se colocando em posição desconfortante mesmo, como o dependurado. E aqui eu vejo que você vai abandonar essa situação, vocês vão estar refletindo muito sobre isso e vocês estão exatamente com sentimento, para alguns até com sentimento de abandono já, né? Sentimentos de abandono. E você exatamente fazendo uma mudança, seja na forma de pensamento, conduta, tá? Se não está fazendo ainda, é hora de refletir. Isso vai depender muito do desconforto que alguns estão sentindo. E por mais que esse dependurado aqui não aparenta, né, não aparenta que a situação esteja tão ruim, mas uma hora ou outra vai cansar. Essa posição vai cansar. Igual aquele 10 de paus. Rei de espadas, rei de copas. Interessante. Aqui tem o virginiano, por mais que ele não aparenta, exatamente aqui, esse dependurado está aqui com uma leveza, como se tudo estivesse correndo bem, mas não está percebendo que acaba sim você perdendo um pouco, se desvalorizando, né? E essa situação, mais cedo ou mais tarde, cansa. Porque isso não é uma posição natural.
né? E para alguns, exatamente toda essa situação de desconforto, essa situação de que está te limitando a tomar um posicionamento, uma decisão, onde você está se sentindo amarrado, para alguns realmente tem duas pessoas na jogada, né? Que deixa bem indeciso. Para outros, exatamente é uma briga entre a razão e a emoção, entre o rei de espadas, o intelecto, o racional, o lógico e o rei de copas, o sentir, a emoção. E aí, o que fazer? A consciência diz que o correto é isso, mas o sentir não quer. Enquanto isso, fica num impasse, fica numa questão de decidir. Para muitos pode ser duas pessoas, para outros, exatamente é uma briga, se pode dizer, de você com você mesmo, entre o seu emocional com o seu mental, entre o que parece ser certo, parece ser lógico, parece ser justo, né? Onde exatamente parece que você tem a certeza, mas o emocional ele não permite. Não permite. Vou colocar esse rei aqui. Para alguns, pode estar envolvendo duas pessoas. Essas, como se você estivesse em dúvida, ou como você estivesse paralisado, ou simplesmente você querendo agradar essas duas pessoas e isso deixando você exatamente numa posição desconfortante. Agradar exatamente uma pessoa que você tem um respeito, uma admiração por outra e outra que você tem sentimentos, né? Emoções. O diabo. É como se sentisse preso nas próprias emoções, nos próprios desejos. E quando vem o diabo, é desejo mais, né? Aquele desejo, como muitos chamam até questão de química, mas não, é um desejo que, com dois de espada, deixa vocês meio num impasse, meio cegos. Meio cego, não. Não querendo ver. Porque é exatamente aqui, entre a razão e a emoção. Ou entre duas pessoas. Essas duas pessoas, tá? Não vão dizer, triângulo amoroso? Pode ser. A gente sabe que isso acontece e não é coisa de outro mundo e assim, não, sabe que isso acontece. Mas aqui vem mais uma sensação de uma pessoa como se fosse uma pessoa que você admira, seja mais amigo ou até familiar, com sei lá, não se dá muito bem com a pessoa que você gosta, ou se não, alguma coisa nesse sentido, entende? De novo, 8 de copas. Aqui tem um virar as costas para a situação. Ai, ai. 5 de copas. Compagens, paus. 5 de ouros. Interessante. Para alguns virginianos é como já estar dentro desse processo, sim. Sabe? É como existe aqui um sentimento como se tivesse ou de arrependimento, ou simplesmente eu poderia ter feito diferente, eu não poderia, né?
Vamos lá, esses 5 se lamentando porque de repente derrubou 3 copas. E fica lá, tipo, chorando leite derramado, sabe? E aqui é interessante que é exatamente isso que vem aqui. Sabe, é como se vocês talvez nem tanto pela situação em si, mas vocês cobrando de vocês mesmos que vocês poderiam ter feito diferente, vocês poderiam ter feito melhor. Só que aí, essa situação, ela cai aqui como positivo. Vocês vão perceber a oportunidade de dar um novo início, um novo rumo, sabe? Se tem esse sentimento, esse choro, essa questão de eu poderia ter feito diferente, poderia fazer melhor, ou simplesmente esse sentimento que de repente você errou na sua conduta, né? Porque aqui também tem energia de duas pessoas, lado amoroso, né? Ou simplesmente aqui agiu com uma pessoa de um jeito e gostaria e se sentiu meio ocupada. Aqui tem exatamente o quê? O 5, oportunidade sim de fazer diferente. Oportunidade de perceber que tem duas copas atrás, onde exatamente o número 2, né? A dualidade, que traz uma confirmação, que traz uma nova estrutura. E o par exatamente mostra esse início, tá? Mostra esse início, que é exatamente te aquietar mesmo o seu coração, simplesmente ficar mais em paz consigo mesmo. É como se isso tivesse te impactado de alguma forma. Né? Como aqui é como se tivesse um virginiano dizendo assim, eu poderia ter tido mais cuidado. Estranha essa leitura. Vamos lá. Paz de paus. Ais de paus. Aqui, virginiano, é exatamente você seguir simplesmente aquilo que intui, aquilo que aquece o seu coração, aquilo que faz realmente você vibrar, tá? Aquilo que realmente vocês vão ver a oportunidade surgir, sim. Quem lamentou, lamentou, mas a oportunidade vai ressurgir. Aqui, para alguns, pode ter até ajuda de pessoas, como aquela mão, ou senão, mãozinha do universo, que a pessoa costuma dizer. Mas o AIS aqui, o AIS de paus é exatamente a chance, a inspiração, a motivação de um novo início, de fazer diferente, porque eu vejo aqui o virginiano fazendo mudanças. Vejo aqui que alguns virginianos realmente se lamentaram ou se sentiram preocupados, simplesmente choraram, né? Com essa sensação aqui, poderia ter feito diferente, né? Poderia ter pensado direito, simplesmente não ter agido muito pelas emoções. Alguma coisa aqui. É como se vocês estivessem se colocando ou estavam num período onde que vocês se colocaram numa posição desconfortante. Alguns em prol em duas pessoas, ou seja, para alguns pode ser exatamente um triângulo amoroso, para outros pode ser exatamente no sentido gostando de duas pessoas, não no âmbito de relacionamento e querendo não magoar ou agradar as duas. De alguma forma, vocês ganhando consciência e entendimento de que não, essa situação não está legal, preciso trazer mudanças. Eu já me decepcionei muito no passado, tá? Virginiano falando, já me decepcionei muito no passado, ou de repente eu poderia ter feito diferente, eu já me lamentei de tudo isso,
e como vindo aqui como positivo, exatamente a oportunidade de fazer, de vocês provarem para vocês mesmos, ou de vocês aquietar exatamente o seu coração, entendendo e percebendo que você só fez aquilo que você sabia naquele momento. Porque se você soubesse melhor, com certeza você teria feito melhor. Até porque Virgem gosta exatamente de fazer as coisas perfeitas, né? São exatamente aquele signo que encontra erro até que pode colocar os 11 pessoas dos outros signos zodíacos para procurar um defeito, os 11, né? Talvez não encontre, mas colocar um virginiano vai direto. Então, sim, reacendendo essa oportunidade, tá? É como se isso fosse trazer exatamente um contentamento para vocês. Um contentamento, uma satisfação. Sabe aquela satisfação de agora eu estou mais aliviado, dever cumprido, eu fiz o meu melhor? É isso. E se você tem dúvida que você fez o seu melhor, temos aqui a temperança, ou seja, trazendo essa harmonia, este equilíbrio e até esse tempero para a vida. Para muitos pode ser situações essas que já tem um tempo, né, que vem se colocando nessa posição. Para alguns é muito forte a sensação de agradar. Para outros é muito forte a sensação de um conflito, de repente assim, a razão diz que é o correto é isso é isso é o correto, isso é o lógico, mas aqui tem um vigilante que não consegue porque as emoções estão meio bagunçadas, é que pode dizer, né? Existe aqui algo que foi lá, que realmente para alguns causou choro, ou vocês causaram, se lamentaram, talvez até da forma que vocês se comportaram, da forma que vocês fizeram, tá? Mas aqui tá como positivo, tá? Novas oportunidades sim de fazer diferente. Mais do que isso, é simplesmente o universo, ó, errar é humano, beleza? Errar é humano, e você fez o que você poderia ter feito de melhor naquele período. Por quê? Porque tem aqui a justiça. E se a justiça caiu na sua jogada, com a temperança dos arcanos maior, é o universo fazendo justiça. A temperança, esse anjo que dá aquele tempero, que dá aquela harmonia, onde que equilibra exatamente aquelas situações, aqueles dois polos, o sentimento, a água numa taça e o fogo na outra. As duas polaridades, por mais que ela esteja aqui sendo representada pelo feminino. Mas a energia, isso é questão de justiça. Para muitos, sim, tem a ver com o âmbito de união, de parcerias, né? Vamos ampliar essa união, essa parceria, nem só no lado emocional, de relacionamento, mas amplie essa palavra. Seja uma parceria com um amigo, de repente uma pessoa que você gosta, ou não quer perder uma amizade. Aqui teve um conflito entre duas pessoas, está bem claro. Para que não teve um conflito sim entre suas emoções e sua razão. E acredito que a grande maioria, esse conflito sim, porque a temperança exatamente é isso, sabe? Vamos dizer aqui a emoção, a razão, o fogo e a água, esse equilíbrio, essa harmonização, né? Trazendo exatamente essa esperança, esse tempero de novo, porque isso é questão de realmente de merecimento. Quando vem justiça, é muito questão de merecimento. A justiça é feita. A justiça sendo realizada. E a forma que ela se apresenta ao seu favor, tá? Nas parcerias.
É hora de frutificar, é hora de começar a ver os resultados. Quem estava passando por limitações, seja no âmbito é, financeiro, de projetos, né, de novas ideias, que estava vocês se colocando numa posição de é, frear, parar, se limitar, porque tinha um objetivo futuro, ou tem um objetivo futuro, a Imperatriz traz exatamente essa boa notícia, sabe? Esse florescer, né? Ela traz essa questão de mãe também, mas aqui essa energia é o quê? Como exatamente desse pendurado, desse sacrifício para aqueles que estavam exatamente abdicando, se colocando numa posição difícil, porque tinha um objetivo, né? Um grande objetivo, seja exatamente de projetos profissionais, seja qual for o seu objetivo, a temperança, a Imperatriz traz esse sim. É hora de dar vida, é hora de fazer acontecer, é hora de tirar da mente, de tirar da gaveta, é hora de realmente trazer da vida. Da vida. Ok, Virginiano, então essa é a mensagem que temos para você, que é de Virgem. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura, tá certo? E boa sorte. Tchau, tchau.